Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar a falar sobre sentido conotativo, sentido denotativo, sentido figurado, sentido real. O que são essas coisas? Como elas influenciam a nossa mensagem, a mensagem que eu quero passar? Como elas podem me ajudar a enriquecer os meus textos, as minhas produções textuais? Mas antes de começar a falar e a explicar o que é sentido conotativo ou sentido denotativo, eu vou apresentar para vocês um texto que se chama Mensagem aos Amigos, que foi escrito por Sandro Sartorti. Eu confesso que eu não o conheço, mas eu achei o texto muito bacana, achei na internet. Ah, não, sério? E eu fiz uma pequena adaptação para ilustrar o início dessa nossa conversa de hoje. Então, prestem bastante atenção ao texto. Esta mensagem não serve para encher linguiça. Atentem-se para as imagens. Diariamente surgem problemas. Às vezes, temos de descascar abacaxi ou até engolir sapo. Mas antes de chorar o leite derramado, o melhor é andar na linha. Às vezes você encontra um mala sem alça, tentando te colocar minhoca na cabeça. Mas se você for um bom profissional, você está com a faca e o queijo nas mãos. É só tomar o cuidado para não pisar na bola. E depois vai ficar se sentindo com a corda no pescoço. Cuide-se para não acabar prematuramente pendurando as chuteiras ou até mesmo batendo as botas. Conte comigo para melhorar seu dia e te dar a certeza de que você é o melhor no trabalho. Saia na frente, seja um vencedor. O texto original é um pouco maior que esse. Como eu disse, é de autoria de Sandro Sartorti e ele foi adaptado por mim. Se vocês prestaram atenção a todas as imagens que compunham esse texto, eu tenho que dizer para vocês que todas aquelas imagens são representações fotográficas do que nós chamamos normalmente de expressões idiomáticas. O que seria, André, essas expressões idiomáticas? Boa pergunta. Expressões idiomáticas são frases cujo significado ultrapassa o significado literal das suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que a compõem, implicando em uma leitura contextual. Eu diria mais. Eu diria que expressões idiomáticas, gente, são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Pois bem, vamos nos ater a algumas expressões que foram utilizadas nesse texto do autor Sandro. Vejam que ele usou a expressão chorar o leite derramado. Se eu pegasse essa expressão no seu sentido literal, haveria alguém que estaria chorando porque derramou o leite. Esse seria o sentido literal, real, ou o sentido denotativo dessa expressão. Mas quando nós usamos essa expressão no nosso dia a dia, e olha que no nosso dia a dia nós usamos muitas expressões idiomáticas, uma vez que elas são criadas no meio do povo e é repetida por nós de forma coloquial no nosso cotidiano. Então, nós utilizamos normalmente essas expressões idiomáticas
Então, no nosso dia a dia, nós não usamos essas expressões no sentido denotativo ou no sentido literal. Muito pelo contrário. Nós utilizamos essas expressões no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado, porque elas ultrapassam, como aí diz, o sentido literal. Nós usamos essas expressões, na verdade, dentro de contextos específicos, quando nós queremos passar algum tipo de mensagem ou algum tipo de ensinamento para as pessoas. É mais ou menos o que acontece com os provérbios, mas os provérbios pertencem a um outro departamento. Vamos nos ater às expressões idiomáticas. Então, essas expressões idiomáticas, eu diria que elas são muito mais populares que os próprios provérbios. Os provérbios já são populares, mas as expressões idiomáticas são mais. E são mais... Elas pertencem mais ao campo da linguagem informal. Isso é uma interpretação minha, isso é um entendimento meu, tá? Então, voltando à história do chorar o leite derramado, quando você diz a alguém que não adianta chorar pelo leite derramado, na verdade o que você quer dizer à pessoa é que não adianta ela chorar ou ela se lamentar por aquilo que já aconteceu. Mas, ao invés de dizer isso com essas palavras, a gente usa a expressão idiomática porque é um hábito, digamos assim, nosso, usar essas expressões no nosso dia a dia, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, com as pessoas com as quais a gente convive. É por causa disso, é porque essas expressões ultrapassam esses sentidos literais e precisam estar aplicadas dentro de contextos específicos, que a gente vai dizer que a sua interpretação é feita de maneira geral, sem ter que observar cada elemento que compõe a sentença. Muitas vezes, essas expressões não podem ser traduzidas de um idioma para o outro. Existem expressões idiomáticas somente na língua portuguesa? Não, obviamente não. Mas é isso, quando uma expressão idiomática ela é traduzida, na maioria das vezes, para outro idioma, ela perde completamente o sentido. Então, elas não podem ser traduzidas e só podemos compreendê-las avaliando o contexto em que foram utilizadas. Apenas dentro do contexto é que a gente vai compreender o que essa expressão idiomática quer nos ensinar, ou quer nos passar, que mensagem ela quer nos passar. Você pode até não perceber, mas usamos expressões idiomáticas a todo instante, nas conversas, nos jornais, nas revistas, nos programas de rádio, de televisão, nas propagandas, nos livros, nas músicas, nos filmes. Há milhares de expressões idiomáticas que a gente usa todos os dias, ou que as pessoas próximas a nós, ou com quem nós nos relacionamos, ou as quais nós ouvimos, né, através dos meios midiáticos, elas usam frequentemente. Isso quer dizer que elas não se restringem a situações específicas, muito menos a grupos sociais, né? Não é porque você é de um grupo social mais abastado, né, mais, digamos assim, com mais recursos, que você vai usar ou não as expressões idiomáticas. Isso não existe. As expressões idiomáticas, elas ultrapassam esses grupos sociais e todo mundo usa. São expressões que todo mundo usa, dos mais populares aos mais cultos. Todo mundo já usou, já fez uso de uma expressão idiomática. As expressões idiomáticas são uma parte muito importante da comunicação escrita e falada, tanto formal quanto informal. Quando pensamos na escrita e em questões gramaticais, elas exercem papéis variados e podem assumir função desde orações completas, função de adjetivos ou a função de substantivos, de verbos, de interjeições. Como eu já disse anteriormente, vai depender sempre do contexto. Tudo na nossa língua, gente, depende do contexto. Expressões idiomáticas ou idiomatismo,
né? São termos que se referem ao mesmo recurso. Então, vai ter gramáticas que você vai encontrar esse termo, expressões idiomáticas. Eu prefiro utilizá-lo, particularmente falando. Mas há gramáticas que você vai achar, ao invés desse termo, expressões idiomáticas, você vai achar idiomatismo. E é a mesma coisa, porque esses dois termos se referem ao mesmíssimo recurso, que conta com a vivência cultural e com valores conotativos para construir um novo sentido para a frase. Mas a gente começou a aula comigo dizendo que nós iríamos falar hoje sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Só, gente, que eu achei que era bem interessante a gente começar, ou a gente tentar entender o sentido conotativo e o sentido denotativo das expressões através das expressões idiomáticas. Porque as expressões idiomáticas são expressões, como eu já falei mais de uma vez, que ultrapassam, né, o seu sentido ou o seu uso literal. E aí a gente vai recorrer ou a gente vai compreender uma expressão idiomática, né, ou o uso dela nas nossas conversas, na nossa fala, quando nós empregamos ou quando nós entendemos o sentido conotativo, que é o sentido figurado. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz a intermediação entre todas as formas de relação humana. Como a linguagem é importante. Por isso é tão urgente que nós a entendamos e que nós façamos o melhor uso possível dela. Essas nossas aulas aqui, elas têm um objetivo que ultrapassa o uso ou a aplicação simplesmente de normas gramaticais. Eu quero que nós entendamos essas normas, mas para que nós possamos enriquecer a nossa fala, a nossa escrita, e que nós possamos usar a nossa fala e a nossa escrita com uma versatilidade muito maior. Porque quando você entende como ela funciona, como ela se organiza, né, todas as suas nuances, todas as suas minúcias, os seus detalhes, quando eu falo em minúcia, eu estou me referindo a detalhes, né, o seu emprego, né, quando você começa a entender como ela funciona, quando você entende melhor quando ela funciona, é óbvio que você vai usá-la com muito mais propriedade. E isso é fantástico. É claro. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, né, através da fala, ou seja de maneira escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distinto. O denotativo, que é o sentido literal da palavra, expressão ou enunciado, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra, expressão ou enunciado. E aí eu volto àquela história do chorar o leite derramado. Se você for usar essa expressão idiomática no seu sentido literal, ela vai perder completamente digamos assim, a sua função primordial, porque a função primordial da expressão idiomática é, na verdade, passar um tipo de mensagem para a gente, de ensinamento. E isso vem quando a gente faz o uso da expressão idiomática, entendendo que nós temos que olhar o sentido conotativo dela e não o sentido denotativo, porque o sentido denotativo é o sentido literal. Eu costumo dizer que é o sentido real. E aí temos mais algumas informações sobre a denotação, ou o sentido denotativo, o sentido real, literal. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, ou seja, no sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos e tem uma função referencial. E aí a gente lembra da função referencial da linguagem. Inclusive, eu vou fazer um vídeo e vou deixar aqui no canal sobre funções da linguagem.
Mas a função referencial tem o objetivo de transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso, por exemplo, da reportagem, do editorial, do artigo de opinião, da resenha, do artigo científico, da ata, do memorando, da receita, do manual de instrução, da bula de remédio, entre outros. Veja que todos esses gêneros textuais que eu acabei de usar como exemplo, eles não podem usar expressões idiomáticas ou expressões ou palavras no sentido conotativo. Eles não poder até pode, mas eles não devem. Porque a função desses textos, a função da linguagem nesses textos é a função referencial, cujo objetivo é esse, de transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de algum assunto. Então, as palavras e expressões, elas precisam ser usadas nesses gêneros textuais no sentido denotativo, no sentido literal. Estão vendo como as coisas estão todas amarradinhas, entrelaçadas, e é por isso que a gente precisa entendê-las. Assim a gente vai conseguir fazer um uso melhor, mais assertivo, das palavras, das expressões, quando a gente vai construir os nossos textos, ou quando a gente vai falar nas situações cotidianas, nas situações do nosso dia a dia, porque não existe um falar errado, um falar certo. Existem situações onde eu tenho que me adequar e eu tenho que entender como eu devo falar, assim, como eu devo utilizar a língua, como eu devo utilizar a escrita. Continuemos. Nesses gêneros textuais discursivos, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos, ações em seu sentido literal. Exatamente. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre a conotação. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados, eles vão ganhar um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, o sentido literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Daí eu ter começado essa aula com um texto que de forma muito, muito criativa, o autor Sandro, ele constrói um texto usando expressões idiomáticas, porque as expressões idiomáticas são expressões em que a gente tem que olhá-las pelo sentido conotativo para poder entendê-las. Porque essas expressões, elas são modificadas, elas ganham uma ressignificação por causa do sentido conotativo. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano. Também a gente vai encontrar nos textos secundários, ou seja, aqueles que são mais elaborados, como os textos literários, os textos publicitários, onde a gente faz o uso de do jogo de palavras exatamente para chamar a atenção do público, para vender um produto, para convencer alguém a consumir alguma coisa. Nesses textos, gente, nesses gêneros, a linguagem conotativa aparece sempre com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa dos gêneros discursivos, literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores e nos ouvintes. E aí eu trago uma reflexão. Para compreendermos as expressões idiomáticas, a gente precisa considerar qual dos sentidos, o conotativo ou o denotativo. Complicou. O conotativo, que é o sentido figurado, onde as palavras e expressões são ressignificadas, ou o sentido denotativo, literal das expressões. E aí eu vou pegar uma outra expressão idiomática que o autor Sandro utilizou no texto dele, no início dessa aula. Engolir sapo. Ora,
Lá no texto ele diz que a gente engole sapos, né? Às vezes a gente engole sapos. Aí eu fico pensando, quando você usa a expressão idiomática, ou quando você quer usar a expressão idiomática, considerando o sentido denotativo, o sentido literal, real da expressão, ou das palavras, das expressões, do enunciado, enfim, aí a gente pensa logo na fotografia que o autor Sandro utilizou lá no texto dele. Porque ele não escreveu a expressão idiomática, ele representou a expressão idiomática com a foto, um homem com um sapo na boca. Veja que isso fica sem sentido. A expressão idiomática, gente, para ela ganhar sentido, ela precisa ser ressignificada. E aí é que entra o sentido conotativo. Porque engolir sapo, na verdade, quando o autor Sandro usa essa expressão, o que é que ele quer dizer para a gente? Através do sentido conotativo, considerando o sentido conotativo. Que nós, às vezes, somos obrigados a aceitar coisas que nós não gostamos. Nós somos obrigados a aceitar coisas, situações que nós não ficamos confortáveis. Então, respondendo à pergunta da reflexão, nós devemos considerar o sentido conotativo para compreender melhor as expressões idiomáticas. Realmente. E aí eu lanço um desafio. Esse desafio ele vai valer para os meus alunos. Como eu disse a vocês, esse canal ele é pensado para atender os meus alunos nessa época de distanciamento social em que as aulas presenciais estão suspensas e que muitos deles não têm condição de assistir às aulas síncronas, como eu já expliquei. Então, o desafio é o seguinte, gente. Eu preciso que você, meu aluno, ou eu preciso que vocês, meus alunos, certo? Ali na hora da digitação faltou um S, gente. Eu preciso que vocês, no plural, meus alunos, formem duplas ou trios, façam uma pesquisa sobre expressões idiomáticas e aí no material que eu enviei para vocês em PDF, né? Para quem recebeu o material impresso em casa, tá lá no material impresso bem bonitinho. O endereço de alguns endereços virtuais para que vocês possam acessar sites onde vocês podem pesquisar um pouco mais sobre expressões idiomáticas. E o desafio é montar um texto seguindo o exemplo daquele que apresentei no início dessa aula. Vocês vão construir um texto onde vocês vão encaixar expressões idiomáticas como o autor Sandro fez. Veja bem, o grande desafio é que vocês precisam fazer foto das expressões idiomáticas que vocês escolherem no site que eu indiquei para vocês fazerem a pesquisa no material impresso e no material em PDF que eu enviei para os grupos. Vocês vão fazer foto das expressões idiomáticas e vão montar um pequeno texto com elas. Voltem para o início dessa aula, vejam novamente como foi que o autor Sandro fez o texto dele, como ele usou as fotos, representando as expressões idiomáticas para arrumar o texto bem direitinho e ficou um texto bacana, com sentido e tudo mais. Mas se de repente você disser para mim assim, professor, eu não tenho condição de fazer as fotos, então você escolhe as expressões idiomáticas e faz o seu texto escrito usando a escrita das expressões, tá? A expressão idiomática escrita ao invés da foto. O legal é que o texto pudesse ser montado com a foto. O desafio maior é você conseguir fazer isso com a foto. Quem conseguir fazer com a foto vai ficar maravilhoso e a gente depois expõe aqui ou expõe lá no blog. Quem não conseguir fazer com a foto, faz o texto com a expressão idiomática escrita e vai ficar legal do mesmo jeito. Neste novo normal, vocês vão trabalhar em equipes, mas não devem se encontrar fisicamente. O planejamento e construção do texto deve ser feito via WhatsApp. E aí, vocês dividem. Quem faz, vocês podem fazer a pesquisa, depois vocês fazem uma conversa pelo WhatsApp, exatamente para ver escolher quais expressões idiomáticas vocês vão utilizar para montar o texto. Cada um faz uma parte.
Se vão fazer as fotos, cada um fica responsável por fazer algumas fotos. E na hora da montagem, vocês juntam as informações e vão montar os slides de vocês para enviar para mim. Quem for fazer o trabalho com fotos vai ter que montar o slide para mandar para mim, tá bom? Também pelo WhatsApp ou por e-mail, se preferir. Aí vocês têm tanto o meu WhatsApp como vocês têm o meu e-mail. Se vocês forem fazer o texto escrito, porque não tiveram condição de tirar as fotos, então também não há problema. Montem o texto escrito, façam as correções, os ajustes. Quando passarem a limpo, ou quando digitarem, quem tiver condição de digitar, faz o envio para mim via WhatsApp ou por e-mail. Um dos dois, que vocês acharem mais fácil. O importante é não deixar de cumprir o desafio. Então, mãos à obra, libertem a criatividade e eu vou aguardar os textos ansiosamente, tá bom? Até a próxima. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!